Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse momento orante de reflexão que já começamos há alguns vídeos atrás. Esse é o quarto vídeo que nós estamos refletindo sobre o tema da oração, tendo como base o tratado de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a oração. E vocês que estão nos acompanhando certamente sabem que esse último vídeo nosso, nós vamos falar sobre as condições da oração que Santo Afonso Maria de Ligório, tomando de Santo Tomás de Aquino, coloca para nós essa riqueza de reflexão sobre a oração. No último vídeo nós falamos das duas primeiras condições e eu aconselho a quem está nos acompanhando agora pela primeira vez, dar uma olhada nos vídeos anteriores, porque hoje nós vamos falar das últimas duas condições que Santo Tomás coloca para nós, que é a devoção e a perseverança. É sobre essas duas condições que nós vamos refletir nesse vídeo de agora. Então sejam todos bem-vindos, vamos suplicar o auxílio do Espírito Santo para que tenhamos nesses minutos aqui esse momento de graça, porque é assim que é realmente esse momento para nós, esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Como sempre, nós tomamos o texto sagrado que servirá de base para essa nossa reflexão, iluminando, projetando essa graça divina sobre essa reflexão de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, eu convido a você a tomar o texto de São Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículos de 9 a 14. Lucas 18, versículos de 9 a 14. Essa leitura, ela, como eu acabei de dizer, ela projetará, vai lançar sobre essa nossa reflexão as bases daquilo que Santo Afonso Maria de Ligório trará para nós. Essas duas condições para a oração, que é a perseverança e a devoção. Mas vamos ouvir o que o autor sagrado coloca para nós. Assim diz o evangelista São Lucas: para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu declaro a vocês que esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Essas são palavras da salvação.
Então, amados irmãos e irmãs, como eu tinha anunciado, nós vamos tratar hoje sobre as duas últimas condições para a oração que Santo Afonso Maria de Ligório, tomando de Santo Tomás de Aquino, traz para nós como ponto de aperfeiçoamento sobre a condição da oração. Lembremos que quando falávamos nos dois primeiros vídeos, falávamos de que essa graça, que é a oração, e inclusive Santo Agostinho fala isso, essa graça supõe a natureza. O que quer dizer isso? Que a graça, ela não é invasora, ela não é um ladrão que arromba a porta sem permissão, que entra na sua casa sem permissão. A graça de Deus, embora queira e veja a nossa necessidade, veja a nossa condição humana fraca, e vindo ao nosso encontro para nos devolver essa condição de intimidade com Deus, ela precisa de nossa permissão. Por isso que, quando dizemos, repetindo Santo Agostinho, que a graça supõe a natureza, é isso. Deus, ele não é invasor, ele precisa do nosso consentimento, da nossa liberdade, para que essa graça possa introduzir em nosso ser e fazer acontecer tudo aquilo que Deus sabe que precisamos. Por mais que eu diga, e muitas vezes escutamos isso por aí, que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe nossa necessidade, eu não preciso pedir. Não. Isso aí está errado. Deus sabe, mas Ele precisa do nosso consentimento. Mesmo sendo Deus, precisa do nosso consentimento, do meu sim. Basta ver Nossa Senhora e todos os propósitos que Deus concedeu aos seus durante toda essa história, sempre teve consentimento, nunca invasão, nunca violência, no sentido de que mesmo sem querer as coisas acontecem. Assim também a oração. Embora a necessidade seja minha, seja nossa necessidade, embora a graça venha de Deus, mas essa graça, ela precisa do coração aberto, das portas abertas. E quando Santo Tomás de Aquino fala dessas condições para a oração, que Santo Afonso Maria de Ligório traz para nós, essas condições é o nosso sim, é o nosso consentimento, é a nossa abertura, é a nossa disponibilidade. Então é diante desse cenário que nós colocamos essa reflexão das condições. Entenda assim, é minha disponibilidade, é meu sim diante de Deus, diante dessa realidade de intimidade que é a oração. Ela não é automática, nós já falamos isso. Ela não é como um interruptor que a gente liga e desliga automaticamente. Ela precisa de uma condição minha, de liberdade, disponibilidade, de estado de espírito de intimidade com Deus, para que possa surtir efeito. Essa é a condição que nós queremos refletir. E essas duas condições, as últimas duas, o que falamos é a devoção e a perseverança. Já nós vamos refletir sobre isso. Mas vamos tomar esse texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, para prepararmos esse terreno, para entendermos essas duas condições. Veja só, o que salta aos nossos olhos nesse texto, que é exatamente o que Santo Tomás vai falar, primeiro é sobre a condição de necessidade, de alguém que sabe da sua necessidade, da sua limitação, do seu vazio, e sabe aonde vai buscar, e como vai buscar, e como vai pedir. Tudo isso nós podemos resumir em uma palavra: humildade. Então essa parábola
do fariseu e do publicano, então faz com que a gente entenda exatamente essas condições. Primeira delas é isso. Olha, eu quero que a gente veja isso aqui, que Jesus, quando conta essa parábola, ele conta falando que a oração, ou pedido, ou qualquer iniciativa, mesmo ela envolvida no ambiente religioso, então, se essa atitude sua, se esses exercícios espirituais, que nós podemos assim chamar, se eles não são revestidos de uma humildade, não serão atendidos. Repito, não serão atendidos. E eu vou aqui novamente tomar o texto sagrado para que a gente tome consciência disso. Diz assim, para alguém, São Lucas, no versículo 9, para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. Ou seja, a parábola do fariseu e do publicano, que nós já lemos e podemos retomar de novo. A atitude do fariseu, uma atitude de autossuficiência, de não necessidade, uma atitude de quem simplesmente está cumprindo o rito e está exigindo, é o chamado, aquele que se acha merecedor das graças de Deus. Então eu fiz isso, você tem, e aí impõe as condições, você tem que me atender porque olha aqui a lista das coisas que eu fiz. Desprovido totalmente de humildade e não entendendo essa relação com a graça de Deus. A esses não será atendido. Por que eu digo não será atendido? Como se fosse um castigo? Não é. Eu falei há poucos instantes de que a graça, ela deseja me encontrar. A graça, ela deseja operar na minha vida, mas me encontra de portas fechadas. A falta da humildade, que, como eu disse, do consentimento, da minha liberdade, do meu sim, impedem com que essa graça, primeiro, me encontre como um miserável, um necessitado, e faça, porque é ela que tem que fazer e não eu, e faça acontecer aquilo que eu necessito. Porque eu não tenho as condições, eu não tenho, aliás, se eu tivesse nem pediria, eu não tenho esse momento que possa consertar em mim os meus vazios, os que a gente chama os meus cargos. Então, entenda isso, não será atendida nenhum pedido de oração ou na intimidade que não venha ela envolvida na humildade. E aí veja, o fariseu, embora diga que fez tudo impecável, era um cumpridor, mas ele não tinha a humildade, a abertura, o consentimento. Era uma relação não de um necessitado, não de alguém que reconheça a graça de Deus e que peça, tenha piedade de mim. Não, olha, eu sou bom, eu vou à missa, eu devolvo meu dízimo. Então, o que o fariseu fez? Mas ele não foi atendido. Então, veja só como termina isso. Eu declaro a vocês, esse último voltou para casa justificado. O último é o publicano. Já o primeiro, não. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. E eu vou agora pegar exatamente o que Santo Afonso Maria de Ligório fala, à luz, certamente, dessa reflexão. Ele diz assim: finalmente, eis as outras condições que Santo Tomás de Aquino exige para a oração. Que se reze com devoção e perseverança. Com devoção quer dizer com humildade e confiança. Então, veja só a reflexão de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus ouve a oração dos humildes e repele a dos orgulhosos.
Meus irmãos e irmãs, parece ser uma coisa assim chocante, e tem que ser isso mesmo, para a gente entender que a nossa oração, e a gente está falando isso desde o primeiro vídeo, para a gente entender que essa relação de intimidade com Deus, que se dá por meio da oração, ela tem que ter uma preparação. Eu digo assim, imagine você querendo plantar um terreno, qualquer tipo de plantação, tem que ter uma preparação. Não é simplesmente jogar semente à toa. Há que ser cultivado. O salmista mesmo diz que quando a gente vai plantar, a gente vai em lágrimas, é sofrimento, é renúncias. A gente tem que fazer isso. Então, na oração é a mesma coisa. Na oração eu tenho que renunciar, na oração eu tenho que me humilhar, na oração eu tenho que dispor de mim, sabe? Esvaziar de tudo, desse ego que às vezes nos impedem de ver o outro, de ver a necessidade do outro. Então é um processo de nudez espiritual para que diante desse ser, diante desse homem, diante dessa mulher, que despido de tudo aquilo que nos impede, a graça agora possa fazer a sua ação dentro de nós. Isso custa. Isso custa. Eu dizia nos vídeos anteriores que tem gente que quer o pedido agora, do jeito que está na sua cabeça, na forma, no tamanho. Não é assim. É a mesma coisa de você estar com um copo cheio e pedindo que alguém coloque líquido. Imagina, você necessitado da graça de Deus e cheio de si, impondo condições e querendo que Deus, na verdade essa sua oração é só uma coisa mecânica, querendo que Deus vá agir dentro de você sem que você abra os caminhos. Eu disse em outros vídeos, certamente vocês que já ouviram, ou que podem ouvir novamente, eu dei o exemplo de pessoas doentes. Então, pessoas que estão com riscos iminentes de AVC ou de infarto, que não abrem mão daquelas condições que estão providenciando o abismo. Então, alguém que pede a Deus para curar do colesterol, mas continua nos mesmos hábitos nocivos para a saúde. Pessoas que querem que Deus livre de um AVC e continuam fumando, que continuam tendo uma vida desregrada e que não abrem mão disso. E querem que a oração, ou que o simples fato de ir à missa resolva. Resolve, mas se nós estivermos dispostos para isso. É aqui que eu quero que a gente trabalhe bem, por isso eu estou insistindo nesse ponto da humildade, dessa condição de Santo Tomás, porque a gente tem que entender que sem se oferecer a Deus, no sentido, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, dessa forma. Então, se não fizer isso, a gente quer que as coisas aconteçam. Repito, olha o que Santo Tomás aqui diz. O Senhor atende às orações dos seus servos, mas dos servos humildes. Então, se a gente for lá no Salmo 101, versículo 18, vai estar exatamente dizendo isso. Onde falta humildade, diz aqui Santo Afonso, Deus não atende. Pelo contrário, repele a oração dos soberbos. O que nós vimos aqui do atitude do fariseu. Deu para entender esse momento de oração? Uma oração humilde, a oração do publicano, que só batia no peito: meu Deus, tende piedade de mim, eu sou um pecador, eu sou um necessitado. Diferente da atitude do publicano, inclusive também nós falamos em outros vídeos, a atitude do jovem rico. O jovem rico não era impecável nas obrigações religiosas? Sim. Mas o que é que lhe faltava? Lhe faltava a humildade, lhe faltava o ser. Então eu escuto muitas pessoas dizendo:
assim, mas padre, quanto mais eu rezo, mais essa oração aparece, eu vou sempre à missa, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada me acontece, e às vezes cai no, sabe, naquilo que a gente chama na dúvida de fé, no cansaço, abandona, né? Quantos e quantos nós já ouvimos e conhecemos dos que abandonaram porque pediu uma cura, porque pediu uma graça e essa graça não alcançou, e aí começa a duvidar da própria fé, duvidar da palavra de Deus, duvidar dos sacramentos, e não é capaz de olhar que é a sua condição que está impedindo a ação da graça de Deus. Não é automático, gente. Aqui vou repetir novamente o que diz Santo Agostinho: a graça supõe a natureza. É nossa participação, é o meu sim. E por isso que muitas das nossas orações, e aqui está reforçando aquilo que eu sempre digo, muitas das nossas orações não serão atendidas, não estão sendo atendidas, não porque Deus deixou de ser Deus, não porque o seu problema é maior do que o de Abraão, não que o seu problema é maior do que o de Moisés, não que o seu problema é maior do que todas as outras pessoas que Deus agiu, que a graça agiu. A diferença é porque todas as pessoas reconheceram que necessitavam de dizer a Deus: eis-me aqui, jogando, sabe? Tem aquela cena bonita do mendigo que a única coisa que tinha para se proteger era uma capa, e ele joga a capa. Diante de Jesus se joga a capa, diante de Jesus deixa a coletoria de impostos, diante de Jesus deixa a rede, diante de Jesus se deixa o barco. Não, a gente quer ir para Jesus com tudo aquilo que está me impedindo. Eu quero ir para Jesus, eu quero que Jesus livre minha família da infidelidade, continuando as mesmas práticas que proporcionam a infidelidade. Eu quero que Jesus me livre da doença sem cuidar da minha saúde. Eu quero que Jesus me livre do desemprego ficando dentro de casa. Então, são essas atitudes, quando a gente diz de humildade, que a gente tem que ter diante da nossa oração. Eu vou diante da oração ao Senhor, mas me dá graça de ver tudo aquilo que me impede, para que eu possa me despir disso, diante do meu tudo, para que eu possa ser preenchido disso. É o que Santo Afonso Maria de Ligório fala. Olha só, ele cita, Santo Afonso, uma cena de São Pedro. Não vou ler aqui porque o tempo pode ser curto, mas lembra quando Jesus disse para os discípulos: olha, eu vou ser preso, vão me torturar, vão me crucificar, e vocês não vão ficar comigo. Pedro: não, Senhor, para onde você for, nós vamos com você, o que acontecer com o Senhor acontecerá comigo. Então Pedro estava numa atitude de autossuficiência, confiando nas suas próprias forças. E Jesus diz: Pedro, ainda hoje me negarás. Então é isso que a gente tem que entender, de que por mais em estado de graça que nós estejamos, há sempre algo que eu preciso focar das minhas fraquezas, para que na oração eu possa dizer ao Senhor: eu sou pecador, estou diante do Senhor necessitado, faça-se em mim o que desejares. E aí a gente coloca em oração, mas em oração de quem diz assim: Senhor, faz em mim a tua vontade, não a minha. E aquilo que for necessário farei, para que a tua graça me encontre no estado que possa operar dentro de mim. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira condição para a oração. E qual é a última que Santo Afonso Maria de Ligório coloca para termos um estado de oração?
que é a perseverança. E ele diz exatamente aqui que a perseverança significa não deixar de rezar até a morte. Aqui, digo a vocês, que é um exercício, podemos chamar assim, do temoso da fé. Permita usar essa palavra, o temoso da fé. Inclusive nós falamos também em outros vídeos sobre a atitude daquela viúva que foi bater na porta do juiz. Aquela mulher que ia e o juiz não queria atender, uma vez, duas vezes, quantas vezes necessárias forem, para que não é que Deus esteja atrasando, entenda isso, não é que Deus esteja atrasando, mas é para que eu perceba que eu tenho que estar em estado de vigilância constante, para que, se hoje a graça operou em mim sobre uma necessidade, eu cultive essa necessidade. Eu gosto muito de usar exemplos, né, do dia a dia para ficar muito mais claro, né, a nossa reflexão. Eu gosto sempre de usar, para falar dessa perseverança, para alcançarmos o que necessitamos, do processo de fisioterapia. Acredito que quase todos, se não todos, que estão me acompanhando, já passaram por sessões de fisioterapia. Aparentemente é um momento assim meio que sem sentido, sabe? Embora eu esteja com a dor, por exemplo, no pulso, aí eu chego lá, o fisioterapeuta, o profissional, me dá uma bolinha e pede para eu apertar 10 vezes, né? 3 séries de 10 ou outras coisas lá. E eu fico olhando para aquele exercício e não acreditando. Digo a vocês, porque já passou por mim. Aí eu digo assim, mas como é que um negocinho desse eu podia fazer em casa? Vai me curar dessa dor? E termina sendo um processo repetitivo que cansa, que desanima, em qual eu não acredito. Mas é nessa repetição que vai se tornar perfeito aquilo que estava imperfeito. Entendeu? Vou dar outro exemplo. Então, se um jogador de futebol quer ser, expert em bater falta, ele tem que ficar treinando. 1, 2, 3, vai errar uma, vai errar duas, vai acertar outra, depois vai errar de novo. Mas essa insistência que sabe que está ali se aperfeiçoando. Então, é diante desse exemplo que eu quero colocar para você, dessa última condição, que é de rezar sempre até a morte. Ou seja, não é porque eu alcancei a graça de hoje que eu não vou continuar sabendo. Se eu descobrir que esse exercício, que todas essas condições de humildade, de perseverança, são essas condições que me proporcionaram a graça que eu recebi, eu não preciso mais agora que alguém me lembre que eu tenho que continuar, porque, como nós falávamos também, como o combate é constante, como o nosso inimigo ele é persistente, ele não vai desistir porque eu alcancei uma graça, ele não vai desistir de me afrontar amanhã. Mas o que é que eu já tenho consciência? Eu tenho consciência de que tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu recebi da graça de Deus, de tudo aquilo que me foi dado como luz pelo Espírito Santo, para que eu consiga ser forte, eu jamais deixo de praticar. Essa é a insistência, é a perseverança, é a devoção. Eu agora sei que, por mais que alguém me diga, eu vou repetir coisas que nós escutamos, mas você vai para a missa todo domingo, e eu vou, vejo a mesma coisa, você todo dia fica rezando o texto, todo dia fica... Enfim, as pessoas não vão entender, vão achar que é algo repetitivo, que é algo sem sentido, que é algo que não, está cansando. Não está cansando. Então, amados irmãos e irmãs, eu quero
palavra certamente será essa. Eu quero encerrar esse nosso momento de reflexão, primeiro afirmando que jamais nós esgotamos esse tratado. Eu, nos primeiros vídeos, recomendei que vocês adquiram esse tratado, de fácil leitura, muito acessível, inclusive no valor, mas é de uma riqueza que a gente não tem como calcular. E eu dizia sempre que isso começou, né, porque nós estávamos percebendo, já logo no início da pandemia, como muitos, né, diante desse peso que a pandemia trouxe para nós em todas as dimensões, que as pessoas estavam sofrendo, né? Fraqueza, apatia, desânimo, enfim, questionamentos em relação à fé. Digo a vocês assim, exercitem. Essa é uma riqueza, uma só riqueza, que o Espírito Santo suscitou em mim para que a gente pudesse refletir, né? A pretensão é essa, de refletir sobre o nosso estado de oração, de qualificar essa nossa oração a partir de nada mais, nada menos de uma experiência de um santo. Eu gosto muito de dizer isso. O lastro da nossa reflexão não são simplesmente os meus pensamentos, não. Palavra de Deus e a experiência de um homem que provou, testou e traz para nós isso. Então, eu quero primeiro agradecer, né, a todos que se dispuseram a nos acompanhar nessa reflexão e certamente tomaram essa iniciativa de ser provocados para fazer uma avaliação do seu estado de oração, de qualificar à luz dessas reflexões, e esse é o objetivo. E certamente assim, Deus proverá de outras reflexões por meio desse canal. Nós vamos trazendo também. Digo a vocês que antes de refletir, eu li, eu refleti, eu degustei tudo aquilo que eu passei para vocês. É uma riqueza. Então fica aí essa contribuição. Espero em Deus que nos encontraremos brevemente em outras tantas e que possamos ter como esse veículo de aperfeiçoamento da nossa fé esse canal, que certamente tem nos trazido pontos, luzes da graça de Deus. Então, termino aqui rezando juntos a oração de São Bento para você, para sua casa, para toda a sua família. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.